eu gostaria de ver com vocês a questão desse conteúdo. Alguns alunos me mandaram no privado a questão que é difícil, que gostaria que eu explicasse novamente. Eu quero saber o que vocês estão com dificuldade para eu começar a explicar de novo, tá? É um conteúdo que tem muitas regrinhas, exige muito conhecimento lá atrás da análise sintática que já passou, mas é preciso da atenção de vocês. Por isso é que eu estou insistindo tanto a questão de ligar as câmeras, para eu olhar no olho de vocês e ver o que vocês não estão entendendo para eu conseguir ajudar, tá? Eu vou compartilhar uma tela em branco para a gente partir do princípio dessa matéria, tá? Eu vou explicar algumas questões novamente. Quero que vocês me perguntem, tá? Maria Lúcia, eu não entendi o que é isso, não entendi por que está assim, não entendi. Porque não adianta eu ficar corrigindo exercício, eu perguntar, ninguém responder, eu chamar para ligar a câmera, fingir que não está me ouvindo. Não é essa a intenção. A intenção é fazer com que vocês aprendam. Não fingir que está me ouvindo e de repente sair da sala. Porque tem gente que eu chamo e até sai da sala. Então, por favor, eu gostaria que vocês me perguntassem. Geralmente, eu tenho 2 a 3 alunos que participam das minhas aulas. Outros eu sei que não gostam de falar, mas eu sei que estão ali presentes, porque eu estou vendo através das câmeras, tá? Agora, se você está com a câmera desligada, se você não participa, eu não sei de fato como que eu posso te ajudar. Por isso é que eu quero que eu peço tanto a questão das câmeras, que eu fico chata nesse ponto, ligar a câmera, ligar a câmera, ligar a câmera, e eu pergunto, e alguns estão com a câmera desligada e não me respondem. E aí eu não consigo adivinhar o que você tem dificuldade ou não, tá? Por isso que eu peço, liguem as câmeras e façam junto comigo, porque aí eu consigo ajudar o que vocês têm dificuldade. O meu papel aqui é esse, é te ajudar. Então me pergunta, Maria Lúcia, eu não entendi nada, começa tudo de novo, tá? Pode falar à vontade, só que eu não quero que vocês fiquem calados, eu fico dando aula aqui, eu e o computador sozinhos. Isso eu não quero, tá? Então eu vou começar de novo. Vou colocar algumas frases para eu explicar. Você vai fazer a gentileza de ligar a sua câmera e vou tirar as dúvidas. Qualquer pergunta você me para e você me responde dúvidas, você me para e me pergunte novamente, tá? Por isso é que eu gostaria que vocês ligassem as câmeras. Camila chegou. Gente, quem chegou depois da chamada? Questão depois? Eu, a Júlia. Ah, a Júlia também chegou. João Gabriel chegou? Acho que é só, então. Ok. Vamos lá. Vou colocar uma frase aqui. Vou colocar uma frase bem simplesinha para a gente começar, tá? O menino gosta de brinquedos. Vamos lá. Para começar, a gente vai fazer a análise sintática dessa frase. O menino, função sintática. Respondendo comigo, por favor. Vamos lá? Sujeito. Até porque a análise sintática vai cair na prova agora, né? Vamos chamar a prova? Diagnóstico. Agora, olha aqui. Qual que é a função sintática de gosta? Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Muito bem. Vamos lá. Rodrigo, para todo verbo transitivo indireto, o que é obrigatório ter dentro da frase? Objeto indireto. Isto. Qual que é o objeto indireto dessa frase, então?
De brinquedos. De brinquedos. O objeto indireto, esse objeto indireto, é obrigatório que comece com isso aqui, ó. O que é isso? De. O que é de? Todo objeto indireto é obrigatório que comece com uma Preposição. preposição. Ótimo. Então tá, eu tenho a análise sintática. Sujeito, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Muito bem. Agora, se eu colocar essa frase. O cachorro tá sofrendo, tadinho. Sujeito. O menino gosta de comer chocolate. Vamos fazer a análise sintática dessa frase? Vamos lá. Laura, vamos comigo. Sujeito. O menino. Isso. Verbo. Gosta. Gosta. Classificação desse verbo? Transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Isso mesmo. Laura, vamos lá. Para todo verbo transitivo indireto, o que eu preciso ter dentro da frase? Objeto direto. Objeto? Indireto. Isto. Ok. Qual é ele? Comer chocolate. De comer chocolate. O menino gosta de comer chocolate. Certinho? Então, não esqueçam, primeira característica que vocês vão pensar é o que a gente já conhece. Aqui é o objeto indireto. Tá? Só que dentro desse objeto indireto, eu tenho uma palavrinha que vai mudar toda a sequência. O que é isso aqui, ó? Comer. Verbo. É um verbo. Então, dentro do objeto indireto, eu tenho um verbo. E esse verbo, então, ele vai ter uma função, que é a função de ser oração. Tá vendo que dentro da obrigatoriedade dele, do objeto indireto, eu tenho um verbo. Então, esse verbo vai se chamar oração. Tudo que tem verbo, nós chamamos de oração. E aí, isso aqui, então, vai continuar sendo um objeto direto. Só que é um objeto direto oracional, porque tem uma oração dentro dele. E é isso que nós vamos entender agora. O objeto indireto, se tem um verbo dentro dele, ele vai ser oracional. Vou colocar outro exemplo. Preciso de que você chegue cedo. Preciso de que você chegue cedo. Vamos lá? Faz para mim a análise sintática dessa frase aí no seu material. E aí? Ó, saiu aqui. Preciso de que você chegue. Qual é o sujeito? Qual é o tipo de verbo? Oi? Sujeito oculto eu. Sujeito oculto eu. Ok. Funções sintáticas. Aqui, primeira coisa que nós vamos achar é o quê? Preciso, chegue. O que é isso aqui que eu sublinhei? Verbo. Verbo. Então, eu tenho um verbo aqui e um verbo aqui. Se eu tenho dois verbos, é porque eu tenho duas Oração. orações. E aí, eu vou conseguir separar essas duas orações. Quais são elas? Preciso e de que você chegue cedo. Preciso uma oração de que você chegue cedo, outra oração. Vai fazendo isso aí no seu caderno, pessoal.
E vão me perguntando. Gabriela, classifica para mim esse verbo preciso. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Sofia, para todo verbo transitivo indireto, o que é obrigatório que eu tenha? Para todo verbo transitivo indireto, o que é obrigatório ter dentro da frase? A preposição. A preposição, mas qual que é a função sintática que vai começar essa preposição? Para todo verbo transitivo indireto, eu preciso ter um objeto. Indireto. Isso, um objeto indireto. Qual é ele, Sofia? Preciso de quê? Qual que é o objeto indireto dessa frase agora? E aí, gente? De que você chega. Isso aqui tudo tem a função de objeto indireto. Isso aqui tudo tem a função de objeto indireto. Isabela, dentro desse objeto indireto tem um verbo. Então, como que ele vai ser chamado? Dentro desse objeto indireto que tem um verbo, ele vai ser chamado de? Só porque ele tem um verbo. Tudo que tem verbo chamamos de? Oração. É isso que nós vamos trabalhar agora. A mesma função sintática que a gente tinha anteriormente, só que se dentro dele tiver uma oração, se tiver um verbo, vamos chamar de oração. Vamos lá. Vou colocar outra frase. O dia está lindo. Manuela, vamos lá, sujeito. O dia. Exato. Verbo. Está. Classificação desse verbo. Verbo transitivo direto. Não. Indireto, então, não? Não. Verbo intransitivo. Não. Como não? Então, o que Verbo de é? ligação, Manu. Ah, Verbo de ligação, tá? Verbo de ligação. Manuela, você ainda. Quando nós temos verbo de ligação, o que tem que ter dentro da frase? Função sintática do lindo aqui. não sei. Alguém lembra? É predicativo. Ativo do sujeito. Exato. Predicativo do sujeito. Pessoal com a câmera desligada, liguem, por favor. Diogo, Matheus, Natália, Bernardo. Eduardo desligou, Leonardo desligou. Agora vamos lá, gente. Fizemos a análise sintática dessa. Vou colocar outro. Ixi, deixa eu pensar uma aqui. Vamos fazer essa análise sintática de novo? Vamos lá, Breno, sujeito. Nessa frase aí. A novidade é que serei sua chefe. A novidade? Não. O verbo é serei, né? Não, tem um verbo aqui também. É novidade mesmo, que é o sujeito. Aí, o que acontece aqui, Breno? Eu tenho dois verbos. Quais são eles?
é e serei. Duas vezes o verbo ser. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas Orações. orações. Divida para mim, então. Como que nós vamos dividir? A novidade é que serei sua chefe. Isso. A novidade é que serei sua chefe. Vamos lá, Laura. Função sintática de a novidade, sujeito. Função sintática de é. Qual que é o tipo de verbo é? Verbo de ligação. Isso, verbo de ligação. Ótimo. Diogo, bora lá. Quando eu tenho um verbo de ligação, o que eu tenho que encontrar dentro da frase? Esse povo que tá com a câmera desligada e que não responde. Meu Deus do céu. Diogo, não tem não? Natália, vamos lá. Quando eu tenho um verbo de ligação, o que eu tenho que encontrar? Oi? Oi. É porque eu não tava. É porque o computador tá travando. Quando eu tenho um verbo de ligação, ó, a novidade é que serei sua chefe. Eu estou fazendo essa frase aqui. Quando eu tenho um verbo de ligação, o que tem que vir junto com ele na frase? Predicativo? Um predicativo do sujeito. Qual é o predicativo do sujeito dentro dessa frase? Sua chefe? Que serei sua chefe. Isso aqui tudo vai ser o predicativo do sujeito. Só que dentro desse predicativo, o que eu tenho? Serei. Serei é um Verbo. verbo. O que vai tornar esse predicativo uma Oração? oração. Exato, uma oração, tá? Então, dentro da função sintática, se tiver um verbo, tornou-se oração, tá? Se tornou-se oração, ela vai ser subordinada substantiva, porque ela vai exercer essa função sintática, tá? Função sintática de sujeito, função sintática de objeto direto, função sintática de objeto indireto, função sintática de complemento nominal, função sintática de aposto, função sintática de predicativo do sujeito. Ok? Então, isso que nós vamos entender. Eu tenho duas orações, dois verbos. Uma oração é a oração principal e a outra é a subordinada. Eu posso apagar isso aqui tudo? Não. Pronto? Que eu vou passar outros exemplos. Pronto. Posso sair? Peraí, eu só tô terminando de fazer a última. Ah, tá.
Posso? Pode ficar assim. Pode? Então vamos lá. Agora, olha só. Ok, Júlia. Vamos lá. Olha só. Eu coloquei algumas frases aqui para nós fazermos justamente a análise sintática, tá? Então, a gente tem que prestar atenção em todas as funções das frases. Olha só. O importante é que você esteja bem. Tudo que eu coloquei aqui são duas orações. Então, período composto. Sempre, primeira coisa, dividir. Vamos fazer uma receitinha de bolo aqui. Primeira dica, eu vou colocar as dicas aqui. Vai anotando isso aqui para mim, para você não se perder na hora de fazer a sua análise sintática. Então, primeira dica. Encontrar os verbos e separar as orações. Primeira coisa que vocês vão fazer é isso, encontrar os verbos e separar as orações. Depois, nós vamos identificar a oração principal e fazer a análise sintática dela. Isso aqui é como se fosse uma receita, tá? Vocês vão seguir o passo a passo. É até melhor passo a passo ao invés de dicas. Identificar a oração principal e fazer a análise sintática dela. Depois, a última, determinar a oração subordinada. Sugiro que vocês façam isso aqui para encontrar o tipo de oração subordinada.
gente. Podemos começar? Então, vamos seguir aqui. Vamos lá, William. Encontrar os verbos e separar as orações. O importante é que você esteja bem. Encontre para mim os verbos e separe as orações. O verbo esteja. Aí para separar fica o importante é Qual que é o que outro você verbo? esteja bem. Isso. Qual que é o outro verbo? É. Isso, é. Ótimo. Separei em duas orações. Pronto. Vamos lá. Yasmin, qual que é a oração principal? E faça a análise sintática dela. Dica 2. O importante é. O importante é a oração principal. Então, já vou colocar aqui. De cor aqui. Oração principal. O importante é. Professora, Vai, faz a a análise oração sintática dela principal. agora. Professora, Oi? a oração principal não deveria ser que você esteja bem, porque o importante é, pode ser qualquer coisa. Exatamente, a oração principal é essa. A oração subordinada é aquela primeira dica que você vai achar. O que, ela tem um conectivo. A oração principal é aquela que você consegue começar a fazer uma análise sintática sem ninguém. A subordinada, ela precisa da principal para ela ter sentido. Ela completa o sentido da principal. Tá? Que você esteja bem também não tem sentido sozinha. Nenhuma das duas tem sentido sozinha. Só que a oração principal é o pontapé inicial. O que você esteja bem vai completar a oração principal. Ela subordina a outra, ela é inferior à outra. Porque a base da oração está na oração principal. Entendi, obrigada. Tá? Então vamos lá. Yasmin, você que está fazendo a análise sintática, né? Então faz a análise sintática de o importante é para mim. O importante, sujeito. O importante, sujeito. E o é? Verbo Qual? direto. Não. Verbo de ligação. Verbo de ligação. Verbo de ligação. Agora vamos lá, Luísa. Eu tenho um sujeito e tenho um verbo de ligação na oração principal. Dica 3. Determinar a oração subordinada. O que precisa obrigatoriamente dentro da frase? Predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito. Qual é ele? Que você esteja bem? Isso tudo aqui é o predicativo do sujeito. Exatamente. Isso tudo é o predicativo do sujeito. Lembrando que aqui eu vou ter um conectivo. Agora, olha para cá um pouquinho, para de copiar quem estiver copiando. Quando você tem no predicativo do sujeito uma oração, um verbo, ele não vai chamar simplesmente predicativo do sujeito. Ele vai chamar oração subordinada, substantiva, predicativa. É a mesma coisa, só vai mudar de nome porque tem um verbo. Tá? Agora você pode copiar. Então, é um predicativo do sujeito, mas tem verbo? Muda de nome para oração subordinada substantiva. Vamos fazer a segunda?
Vamos lá, Camila. Dica 1, seguindo aqui. Encontrar os verbos e separar as orações. Tive uma ideia, faça tudo com atenção. Encontre os verbos e separa as orações. Camila, você? Está com o microfone desligado, não sei se você está falando. Tive Isto, com verbo e faça. exato, ótimo. Separa para mim duas orações. Tive uma ideia. Ali nos 2 pontinhos. Isso, tive uma ideia. Então, vamos lá. 2. Tiago,